Mas a gente vai contar com uma ajuda super especial nesse momento para tentar entender um pouco desse atual cenário envolvendo Trump e a Groenlândia. E a gente vai conversar com o professor de Relações Internacionais, Vitélio Brustolin, pesquisador de Harvard. Olha, professor, espero que Emmanuel Macron assista a sua entrevista para ele ver se ele consegue entender um pouco do que está acontecendo. Boa tarde, obrigada, um prazer tê-lo aqui. Vamos lá, então, vamos partir da pergunta de Emmanuel Macron. O que está acontecendo? Ele não consegue entender, nós não conseguimos entender. Conta pra gente, então, o que está por trás desse desejo de anexar a Groenlândia, Brustolin. Olá, Débora, Yuri, boa tarde a todos. Olha, Débora, a demanda do Trump é uma demanda de ampliação do mapa dos Estados Unidos. Ele quer ser lembrado como o presidente que ampliou o território dos Estados Unidos. Por quê? Porque, para fins militares, os Estados Unidos já podem colocar tropas, inclusive instalar o sistema Domo de Ouro que o Trump vem aventando em território da Groenlândia. Existe um acordo firmado em 1951 entre Estados Unidos e Dinamarca, que foi atualizado em 2004 para atender a população da Groenlândia, são 57 mil pessoas, que permite a colocação de forças militares dos Estados Unidos na região. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca foi invadida pelos nazistas e os Estados Unidos ficaram controlando a Groenlândia durante anos, de 41 até 1945. Fizeram 2 bases aéreas na região que depois se transformaram nos 2 principais aeroportos da Groenlândia. E em 46, os Estados Unidos ofereceram 100 milhões de dólares em ouro à Dinamarca pela compra da Groenlândia. Então, essa demanda, essa questão dos Estados Unidos de adquirirem a Groenlândia, ela já vem de longa data, Débora. Depois que os Estados Unidos adquiriram o Alasca da Rússia em 1867, no ano seguinte, houve uma conversa entre Estados Unidos e Dinamarca pela aquisição da Groenlândia, que não avançou. Os Estados Unidos também queriam adquirir a Islândia. A questão toda é que quase 80% da população dos Estados Unidos é contra a anexação desse território. Os congressistas dos Estados Unidos são contra. Então, tem congressistas, inclusive republicanos, Débora, o Mitch McConnell, por exemplo, que é líder do Partido Republicano no Senado, o Don Bacon, que é um congressista republicano, um deputado, se opõe a essa pauta do Trump. E veja só, para o Trump promover uma ação militar na Groenlândia, ele precisa de fundos, de liberação de recursos do Congresso. E o Congresso claramente não está disposto a liberar recursos militares, recursos para os militares utilizarem numa empreitada como essa, Débora. Pois é, Vitélio, e a gente estava falando aqui dessas mensagens que Donald Trump expôs, por exemplo, enviada por Emmanuel Macron, a incredibilidade que os líderes europeus e a dificuldade que eles têm para lidar com o estilo Donald Trump de fazer valer as suas vontades e expor os seus interesses. Quais são as ferramentas, o que a Europa de fato tem condições de fazer para defender a soberania da Groenlândia, a manutenção do status quo da Groenlândia, de fazer parte, ser um território com uma série de autonomias, mas estar integrado ao Reino da Dinamarca, em especial nessas questões de política externa e de defesa? Yuri, nesse momento a retaliação é comercial, né? No ano passado, a União Europeia e os Estados Unidos assinaram um acordo que prevê pagamento de 15% de tarifas da União Europeia para os Estados Unidos. Isso foi muito criticado, inclusive por alguns políticos dentro da Europa que não gostaram desse acordo. O Reino Unido fez um acordo de 10% de tarifas, mas cotas de exportação para automóveis, por exemplo. E esse acordo da União Europeia agora está suspenso. E isso geraria um prejuízo de 93 bilhões de euros para os Estados Unidos. É claro que isso também teria efeitos colaterais na Europa. Haveria, segundo projeções, uma retração do PIB da União Europeia de 0,5% neste ano, Yuri. Agora, tem outras questões também que envolvem a Groenlândia e essas dizem respeito às terras raras, que não estão previstas no acordo militar, mas que também estão na mesa porque o Trump falou isso. Então, a Groenlândia tem
entre 36 e 42 milhões de toneladas de óxidos de terras raras e 1,5 milhão de toneladas estariam exploráveis nesse momento. Tem um incidente interessante, Yuri, que foi a queda de um bombardeiro dos Estados Unidos em 1968 na Groenlândia. Era um bombardeiro com 4 ogivas nucleares, um B-52. E aí criou um incidente internacional imenso. Os Estados Unidos e a Dinamarca foram lá limpar o território, não conseguiram tirar toda a radiação, toda a quantidade de lixo radioativo que ficou no local. E a Dinamarca proíbe artefatos radioativos, armas atômicas no seu território. Então, para essa questão das terras raras, teria que ser firmado um novo acordo entre Estados Unidos e Dinamarca, com participação da Groenlândia, provavelmente por referendo, mas isso não é impossível se o Trump pedir com educação. O que não pode, o que não está na mesa é a anexação do território, sobretudo com o uso da força. O Trump poderia tentar comprar a Groenlândia, isso também teria que ser autorizado por referendo da população, que desde 2009 tem direito semi-autônomo de direção daquele território, mas 85% da população da Groenlândia se opõe, segundo pesquisas de opinião, a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos, Yuri.